pergunta que eu quero trazer hoje para você é: o culto a Deus deve ter algum planejamento? Planejamento sobre o que fazer, o que vai acontecer? Eu, como sempre tenho falado, a igreja costuma viver, não digo a igreja, os irmãos costumam viver nos extremos. E em relação ao culto a Deus, os extremos também existem. Alguns acham que as pessoas devem se reunir e esperar a manifestação do Espírito de Deus, ou que alguém comece um hino com uma oração. Essa ideia, ela é adotada pela segunda grande denominação pentecostal do Brasil e vem desde os tempos do fundador dos Quaker, George Fox, que viveu lá entre 1624 e 1690. Os Quakers se reuniam e esperavam o mover do Espírito Santo. Se o Espírito descesse, começavam a se agitar e a se sacudir, e falar línguas. Daí o nome Quaker, os que se sacodem. Se o Espírito não descesse, um a um os irmãos iam saindo e indo embora. Durante os dias do avivamento, naquela época de John Wesley, Zinzendorf, George Whitefield, também houve desavenças, porque um dos líderes dos morávios, de nome Ingham, queria que todos esperassem quietos a manifestação do Espírito, que ninguém tomasse a iniciativa. Ele discutiu com Wesley por causa disto. E Ingham, que era um dos líderes, se aproximou de Wesley e discutiu com ele e se separaram. Foi quando os morávios passaram a se reunir na Fetter Lane e Wesley se retirou. Indiscutivelmente, o culto deve ser planejado e ter uma ordem, fato que é comprovado biblicamente desde os dias do Antigo Testamento e também do Novo. Ao que parece, Paulo conseguiu conciliar as duas coisas. Acostumado aos ritos judaicos, Paulo orienta os irmãos a fazer tudo em ordem. Em 1 Coríntios 14, Paulo trata das manifestações do Espírito Santo no culto da igreja, e depois de tratar dos dons de línguas, profecia e interpretação de línguas, ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Está tratando do culto aqui. Ele não está tratando de ordem de vida pessoal, como ele recomenda a Tito, em Tito 1,5. Mas ele está falando de ordem de culto. Eu tenho algumas questõezinhas que eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Primeiro, os cultos não planejados viram desordem. Porque sempre tem algum, eu não diria assim insano, mas um neófito, um novo convertido, que na sua empolgação quer dar a sua opinião e às vezes estraga tudo. Segundo, devem-se planejar os cânticos próprios para a ocasião e datas especiais. As igrejas pentecostais não costumam obedecer ou seguir, a liturgia cristã, as datas litúrgicas. Então eu já assisti cultos no dia da Páscoa, no dia da ressurreição, em que sequer se mencionou a ressurreição de Jesus. E cultos de Natal sem uma música que abordasse o tema. Muito menos a pregação. Por quê? Por falta de planejamento. Em terceiro lugar, o dirigente dos cânticos deve ensaiar os cânticos com os músicos com antecedência, para haver uma coordenação entre o que ele vai fazer e os músicos. Da mesma forma que os corais ensaiam, os músicos devem ensaiar juntos. Em quinto lugar, cada dirigente de louvor tem suas características. E cada grupo de louvor e coral também tem. Em sexto lugar, músicos que não participam de ensaios não deveriam tocar no culto daquele dia. Em sétimo, os que vão participar do culto devem chegar com antecedência ao local do culto. Mas eles imitam certos pregadores que, por se acharem importantes, não participam dos louvores e ficam nos seus gabinetes ou planejam chegar atrasados somente para o momento da pregação.
como fizeram uma vez comigo numa grande igreja aqui do centro do país, em que eu era o pregador e o pastor me trancou no seu gabinete, enquanto no templo o louvor estava lindo, o grupo de louvor e a congregação cantando e o coral também. E ele disse: não, deixa eles louvarem lá, depois do louvor nós subimos. Eu fiquei tão chateado com aquilo. Em oitavo lugar, um culto planejado significa que cada pessoa sabe a hora de entrar e não precisa ser chamada pelo nome. Agora vamos ouvir o fulano, agora o fulano vai fazer isso, agora... Não, já. Todo mundo já começa a fazer porque sabe a sua hora. Em último lugar, a ordem do culto deve ser flexível. Quer dizer, não tão rígido, nem tão liberal, para permitir a intervenção do Espírito Santo quando Ele quer. E nós, os obreiros, especialmente nós pastores que estamos à frente da igreja, devemos estar muito antenados para perceber que naquele momento temos que flexibilizar, porque o Espírito Santo quer se manifestar de alguma forma. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.